Começa agora mais um programa pela Rádio Exclusiva FM, com transmissão em HD para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Você também pode ouvir pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Boa tarde, queridos ouvintes. Bem-vindos ao programa Logos, na Rádio Exclusiva FM. Eu sou Wagner Pedro e é uma alegria estar com vocês nesse espaço dedicado ao compartilhamento de conhecimento e de fé. Eu gostaria de expressar minha gratidão ao patrocínio da Igreja AD Resgate, sob a liderança do meu amigo pastor Emerson Taira. E faça uma visita lá à igreja, ele está te aguardando de braços abertos. Avenida Conceição 3756. Culto de quinta às 20 horas e domingo às 18h30. O programa Logos na Rádio Exclusiva começa agora. E nós temos um tema muito especial. O tema de hoje é Pastores com Depressão. Esse é um tema que ele é um tabu, né? Nas igrejas parece que é um tema meio proibido, né? E muitos ainda querem espiritualizar uma situação que é uma condição de saúde mental. Né? Quando você quebra o seu carro, você não ora no motor do carro para o carro voltar a funcionar, né? Você leva no mecânico, né? E a mente da gente é a mesma coisa. Quando a mente quebra, você tem que procurar a ajuda de um profissional. E para isso eu quero estar apresentando o meu convidado, né? Esquecemos aquele, né? Currículo mais elaborado. A gente vai falando aí. Mas eu estou aqui com meu amigo, pastor Sérgio Pedro. Vou falar o que eu lembrar, o que eu esquecer, você complementa. Né? Ele é pastor ali na Igreja Congregacional, ali na rua, no bairro da Vila Medeiros. Depois da rua ele te passa o endereço no término do programa. Ele é professor da rede de ensino pública, né? E ele também é psicólogo, né? Complementar mais alguma coisa, meu amigo? É isso aí. Eu sou professor da rede pública, na educação especial, sou neuropsicólogo de formação, e pedagogo também de formação. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu só vou introduzir o tema e já vou te passar a palavra. Vamos embora. Mas para introduzir o tema, eu vi uma pesquisa que eu achei interessante. Essa pesquisa estava num site, salvo engano, Instituto Getro, de pesquisas evangélicas, mas você encontra em outros sites, outras referências na web aí sobre essa pesquisa. A pesquisa é o seguinte: a pesquisa mencionada, que eu vou mencionar, realizada pelo Dr. Lotufo Neto, do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele encontrou que 26% dos pastores avaliados, que ele se submeteu a uma pesquisa, apresentavam um quadro clínico de depressão. Então ele pegou um grupo de pastores, desse grupo de pastores submeteu alguns testes, né, alguma análise clínica, e ali apresentavam um diagnóstico ou sintomas, um quadro de depressão. Essa informação foi destacada em várias revisões e estudos sobre a relação entre religiosidade e a saúde mental. A revisão feita por Lotufo Neto e outros pesquisadores foi publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria. Aborda a ligação entre religiosidade e saúde mental, incluindo dados que confirmam a prevalência de depressão entre líderes religiosos. Ou seja, maximizando essa pesquisa, vamos pôr a nível, nacional, todos os líderes religiosos, pastores que nós temos aí, vamos guardar das devidas proporções, dizer que 26% aí estão com a sua mente adoecida. Para tanto, então, nós vamos fazer algumas perguntas ao nosso convidado especialista para tentar identificar o porquê disso. O que está acontecendo, né? Aonde nós estamos errando como igreja, né? E a primeira pergunta, óbvia, mas para você, ouvinte, que não tem familiaridade com o tema, se situar, é o que é depressão do ponto de vista técnico, né? O que seria a depressão? Bom, pegando esse gancho aí que o Wagner citou, não foi nada combinado, né, do Dr. Lotufo Neto. Eu tive o prazer de trabalhar com ele num projeto que era exatamente sobre a influência da espiritualidade na saúde mental.
ele tem um livro que está em PDF nas redes sociais, que são as influências da religião sobre a saúde mental, com mais 2 autores, e tem a tese de doutorado dele, que é Psiquiatria e Religião, a prevalência de transtornos mentais em ministros religiosos. Muito bom, já manda para mim já. Eu vou mandar, são 2 PDFs, você encontra nas redes aí, está disponível para você ler, e é bem interessante. Bom, primeiro a gente tem que entender que depressão é uma doença, tá? Então a gente tem que ter isso muito claro. Se nós fizermos aí algumas comparações em alguns textos bíblicos, né, porque essa é uma dos temas que será abordado, é exatamente sobre a depressão em ministros religiosos, e aqui o Dr. Lotufo traz isso de forma bem precisa. Primeiro a gente tem que entender que depressão é doença. A gente tem que pensar que alguns casos que hoje, né, quando nós analisamos na Bíblia, nós vemos que tem traços de depressão. Mas, evidentemente, a gente está falando de um período em que a doença era totalmente desconhecida e muitos ali estavam em locais que eram muito difíceis de você, de alguma forma, expressar, né, essa sua fragilidade, porque você pensa um rei, um profeta, né, expressando que estava doente, né, e essa doença poderia ser de uma origem mental. Então, se nós pensarmos mesmo no campo da psicologia, da psiquiatria, os estudos são relativamente novos, né? Se nós pensarmos aí, né, na história da humanidade, eles são relativamente novos. Então, o primeiro ponto é entender que depressão é doença. Há uma dificuldade, por exemplo, nas igrejas, porque eu sempre cito isso como exemplo. Se nós pensarmos que quando você chega para alguém na igreja, para o seu pastor, para a sua liderança, ou para algum membro da sua igreja, você fala assim, eu estou com uma dor no meu joelho, estou com uma dor nas costas, né? A pessoa vai te fazer uma recomendação de um ortopedista, um reumatologista. Agora, se você chegar e falar, olha, eu acho que eu estou com depressão, sempre a colocação você precisa orar mais. Porque sempre há uma colocação de que você pode ficar doente do pescoço para baixo. Quando se trata do pescoço para cima, sempre vai ser uma ação maligna. E, na verdade, a gente tem que entender que a depressão ela tem causas, origens diversas, né? É um distúrbio químico no cérebro, mas ela tem aí fatores externos que contribuem para esse processo de depressão. Então, estresse, condições sociais, são fatores que geram esse estresse e se não bem cuidado e se não nos atentarmos para isso, vai gerar os episódios de depressão, evidentemente. Mas agora, deixando bem claro, a depressão é uma doença. Tá? Então, a gente não pode tratar a depressão e a gente tem que pensar assim, normalmente, a gente está pensando depressão leve, moderada e grave. Normalmente, né, ela vai começando pausadamente, né? E esse processo ele vai se acentuando na medida que eu mesmo, e muitas vezes até aquelas pessoas que estão ao nosso redor, não percebem, né, que se trata de uma doença. Porque muitas vezes, lá no Hospital das Clínicas mesmo, essa experiência eu tive em alguns momentos, né, de mulheres que estavam no processo de depressão, com crise de ansiedade, e muitas vezes familiares, até às vezes o próprio marido, dá um tanque de roupa para ela para ver se não melhora, né? Arruma alguma coisa para fazer para ver se não melhora, né? Como se a depressão pudesse ser tratada a partir de uma atividade física somente. Evidentemente, né, que hoje a gente sabe que isso é um fator que contribui nesse processo, né, para a melhora do quadro, mas não é o fato de eu ter muita atividade que vai de alguma forma, prevenir que eu venha a ter um quadro de depressão. Você tocou num assunto interessante. Geralmente, quando a pessoa está em depressão, ela quer ficar reclusa. Uhum. Né? E dizem que até a questão da sonolência aumenta, acho que devido aos fatores neuroquímicos, né? Uhum. E ela que fica ali reclusa, ou numa cama, ou enfim, nos seus aposentos ali, não quer sair, não quer ver ninguém. Dizem que nem iluminação, até iluminação não quer ficar num lugar, de certa forma, pouco iluminado e tal. E aí as pessoas ao seu redor, que não sabem lidar, né, com a pessoa doente, né, geralmente quer dizer que essa pessoa está doente por falta de atividade.
E, na verdade, isso daí, essa condição dela já chegou nesse ponto justamente por coisas que já vieram de antes. Né? Porque a depressão ela tem muito a ver com... Aí você me corrija se eu estiver errado, com coisas que aconteceram no passado, né? Que aí é o que falam assim, né? Depressão é excesso de passado, né? Estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro, né? É mais ou menos isso? Então, porque assim, na verdade, você tem fatores hereditários, né? Então você tem, por exemplo, pessoas que têm um histórico de depressão na família. Né? Então você tem fatores hereditários. Genéticos. Exatamente. Né? Então você vai ver muitos exemplos de pessoas que têm depressão e a mãe ou o pai... Alguém da família já teve esses episódios de depressão recorrentes, depressão grave. E você tem os fatores, né, psicossociais, né? Ou seja, muitas vezes o ambiente que nós estamos inseridos, a cultura que nós estamos inseridos. Porque, veja, o que a gente tem que pensar? Normalmente, quando que a pessoa começa a se atentar para o quadro de depressão? Normalmente, quando ela começa, de alguma forma, a atingir as relações sociais, ou o seu meio social. Né? Então, quando ela começa, de alguma forma, né, ter essa percepção de que nas suas formas de se relacionar, de estar, de conviver, começa a apresentar os pequenos sinais, que aí sim, a gente está pensando que nos fatores mais graves de depressão, nos casos mais graves, a gente vai ter aquela pessoa que quer se isolar, né, que se torna um indivíduo antissocial, mas, na verdade, a gente sempre tem que pensar que os fatores são outros, não apenas, evidentemente, os hereditários. E a gente tem, por exemplo, agora, o burnout. É um diagnóstico relativamente novo. Então, que pessoas trabalham muito, isso tem vários registros na história. Mas quando que você começou a perceber, por exemplo, que o excesso de trabalho pode te gerar uma doença mental? Né? Pode te trazer prejuízo na saúde mental? Recentemente. Né? Porque se a gente pensar... E ainda muitas poucas pessoas sabem disso. Né? Muitas pessoas nem acreditam. Tanto né? que teve uma jornalista, se não me engano, de uma emissora grande, que ela, né, foi afastada e tal, e por excesso de trabalho, né, que se chegou ali naquele momento no burnout. Mas até então era algo desconhecido. Né? Então, você vê, ela trabalhava muito, então teoricamente não era para ela ter depressão. Mas o fato de trabalhar muito gerou, né, crise de ansiedade e que, consequentemente, veio trazer esses episódios de depressão. Porque, então, a gente vai ter fatores múltiplos. Agora, o importante é entender isso. Por ter várias causas, vários motivos que podem desencadear, gatilhos que desencadeiam esse processo de depressão, a gente não pode também tratar com uma coisa tão simples. Porque, veja, ao mesmo tempo em que a depressão é uma doença que hoje tem muitas formas de você lidar com isso, de tratamento, sejam de psicoterapia, seja por meio da psiquiatria, quando for necessário o uso de medicamentos e tal, mas a gente tem que pensar que, em alguns momentos, não é um quadro fácil de você sair dele, sabe? Não é um cenário... Porque a gente também tem que pensar assim... Eu citei esses exemplos aí do joelho, das costas ou qualquer parte do nosso corpo, porque parece que quando a dor física, é muito mais fácil você fazer a representação disso. Então, sei lá, passa no cardiologista, você consegue visualizar por meio, hoje, de exames de alta precisão, né, o que está acontecendo com o seu coração. Agora, você imagina que quando alguém chega num consultório e diz, eu não sei, estou meio estranho, sinto um aperto no coração, né, eu me sinto diferente, não tenho vontade de estar com as pessoas, você tem que estar muito mais baseado no discurso do outro, no comportamento do outro, do que propriamente vamos fazer uma ressonância, uma tomografia e vamos identificar. Né? Porque muitas vezes a depressão, os sinais que te direcionam a esse diagnóstico são os comportamentos. As pessoas começam a mudar de comportamento. Então, você imagina que alguém tinha um comportamento A e, de repente, começa a ter um comportamento B. Né? Então, a partir disso, né, que você vai notando que a pessoa... Por isso é importante a participação da família para auxiliar nessa compreensão do outro. Né? Pastor, pode falar. Desse assunto ainda, claro, múltiplos os fatores, né? Mas a gente poderia
exemplificando, né? Pontuar, né, alguns fatores que contribuem, no caso do ministro, né, do pastor, do líder religioso, que pode desencadear uma depressão, né? Eu venho alguns na mente, aí você poderia até comentar, um deles é o excesso de trabalho, né? Que pastores não tiram férias, né? São poucos. Sim. Poucos ministérios que tiram férias. Por exemplo, no meio pentecostal não tira. Um pastor falar assim, vou ficar 30 dias lá no litoral, quando ele voltar, o povo já destituiu ele. Sim. Então, assim, isso é um dos fatores que 1 ano, 2 anos, 3 anos, tudo bem. Agora, pondo num ministério, um ministério, vamos dizer assim, longo. O cara tá 30 anos como pastor, 30 anos sem férias. Isso pode dar um problema, né? Então, na verdade, vamos pegar esse exemplo. Isso é extremamente importante porque, vê assim, para a gente entender, quando a gente pensa aí na influência, por exemplo, ou nas possíveis influências da religião na saúde mental, recentemente, digo recentemente porque é a questão de alguns anos, o Hospital das Clínicas tem um ambulatório que se chama Procer, que é exatamente sobre os estudos e as influências da espiritualidade e da religiosidade na saúde mental. Então, existem grupos de estudo, não apenas com um segmento religioso, né? Não existe um viés religioso, né? Não, eles recebem pessoas de diferentes segmentos religiosos, né? Exatamente para entender qual é o mecanismo, né, que, teoricamente, pode existir na religião, né, que, de alguma forma, interfere no comportamento do indivíduo. Depois eu posso passar para o Wagner. Tem um estudo que foi feito, se não me engano, por uma enfermeira, e ela fez a partir de algumas visitas que ela fez em sessões do descarrego, né? E é bem interessante porque ela observou algumas mulheres, né, ali nesse espaço, mulheres que chegavam, teoricamente, com episódios de ansiedade, de depressão, né, de pânico, e muitas mulheres tiveram uma melhora no quadro, né, a partir dessas experiências religiosas que elas tiveram ali. E é um estudo bem interessante porque ela não faz uma defesa, né, do que era praticado. Isso aí encaixaria como o tal do efeito placebo? Então, na verdade, assim, você tem estudos, por exemplo, você fala da catarse, por exemplo, né? O que é catarse? Né? Você cura pela fala, né? A catarse, por exemplo, você gera uma explosão emocional, né? Que de alguma forma faz com que você tenha contato com os seus traumas e dali, né, a partir desse reviver esse trauma, você tem essa catarse ali e você de alguma forma pode, ao encontrar com esses seus traumas do passado, das suas vivências, trazer uma melhora no quadro, tá? Então ela trouxe isso, por quê? Porque é interessante, como eu falei, ela não traz nenhum viés de defesa, que esse é o melhor caminho, não. Mas ela traz um dado estatístico. É interessante, porque assim, de alguma forma as mulheres... depois de um tempo eu escrevi uma coisa mais ou menos baseada nisso, porque, de alguma forma, todo aquele cenário propiciou para ela uma melhora. Porque, veja, a gente está pensando de pessoas, e muitas vezes mulheres, que não têm acesso à terapia, né, que não têm acesso a outros modos de se lidar com as suas angústias. E a igreja, muitas vezes, ela funciona como esse mecanismo. Válvula de escape emocional. Se a gente pensar nas regiões periféricas da cidade de São Paulo, das grandes capitais, muitas pessoas não têm como ir numa terapia. Sabe? Você pode tentar os meios de saúde público, ou eles vão ter lá os casos mais graves, né? E até por questões de espaço de atendimento mesmo. Então, esses casos que, teoricamente, né, a gente não pode dizer que não produzem ou que são reprodução de sofrimento, que elas não possam ter esse acesso. E aí, muitas vezes, a gente sabe, nas nossas igrejas, quantas experiências a gente tem de pessoas que chegaram, né, com sinais de depressão e que, muitas vezes, a própria igreja, né, e aquele mecanismo... E aí eu sempre falo, e a gente tem que entender que a religião ela não pode ser a solução para isso. A gente tem, por exemplo, igrejas... você está com depressão, vem para cá.
né? Porque parece que, né, nós temos a solução para isso. Não. É uma complexidade muito maior. Por isso que eu sempre falo, eu, por exemplo, em consultório, as pessoas, eu não misturo religião, né, com espiritualidade com psicologia, com ciência. A gente tem que aprender, sabe, separar esses dois lados. Porque enquanto ali, veja, eu tenho que me despir de todo tipo de preconceito, porque eu estou pensando que eu vou tratar ou ter acesso ao sofrimento da psique humana, da alma, né? Ela traz um sofrimento. E aí, quando eu automaticamente vou me despindo de todo esse tipo de preconceito, né? Que é aquilo que nós temos, que adquirimos nas nossas igrejas. Então, o que eu tenho que fazer? Isso tem que ficar do lado de fora, porque ela vai trazer ali uma angústia da alma. Aí, quando eu pego, vamos pensar agora, que foi a sua pergunta, na questão dos pastores. Então, você imagina, eu faço essa comparação, vamos pensar lá. O próprio profeta Elias, né, tinha derrotado os profetas de Baal, não é isso? Aí ele vai e tal, né, algo que poderia ter naquele momento produzido uma grande força para ele. Mas o que ele faz? Ele caminha um pouco, né, fugindo, né, ele está fugindo para não ser morto, e daqui a pouco ele para lá, debaixo de uma árvore, o que ele deseja? A morte. E ele fala, não sou melhor que nenhum dos meus antepassados, que os meus pais, só eu sobrei. Né? E, na verdade, lógico, quando a gente olha a Bíblia, a gente está pensando num contexto que parece que as coisas aconteceram, sabe? Ele enfrentou os profetas de Baal no sábado e no domingo, ele já estava tendo essa crise existencial. Já era um excesso de isso, a gente tem que pensar, né? porque esse lapso de tempo, não tem como a gente precisar. Quanto tempo levou para ele? E aí, só para finalizar esse ponto, que assim, o que acontece? Você imagina que o pastor, em muitos momentos, os líderes de uma forma geral, não apenas pastores, padres, rabinos, né, liderança de igrejas ou de religiões matriz africanas, a gente está pensando em líderes religiosos de uma forma geral, que é a prevalência, né, em ministros religiosos. Eu, muitas vezes, tenho que exercer uma força, né, que se eu demonstrar para aquela comunidade que eu estou à frente, que eu estou doente, como que eu vou conseguir, né, conduzir aquela comunidade se o próprio líder está com depressão? Então, muitas vezes, veja, um sofrimento no seu quarto. Sim. Aí, pegando esse gancho, eu ia fazer essa pergunta mais adiante, né? Mas já pegando o gancho aqui, isso é o que a gente chama de máscara social, né? Eu até vi, você é professor também, eu vi um vídeo que circulou nas redes sociais de um professor chegando para dar aula e no corredor ali do colégio, não é Brasil, a gente já vê que não é Brasil. Tá filmando ele chegando no corredor e ele tá mal, assim, até o jeito de andar dele, assim, tipo, cansado, né? Mas aí quando ele para na porta da sala de aula, que ele vai entrar, ele meio que ensaia um sorriso. E isso viralizou por causa disso, né? Que ele ensaia o melhor sorriso que ele tinha ali, aí ele coloca um sorriso ali, meio que uma máscara social, vamos dizer assim, aí ele abre a porta e entra na sala. Tipo assim, meus alunos têm que ver o meu melhor, tô sorrindo aqui. Guardadas as devidas proporções, eu acredito que pastores são dessa forma, porque eu falo por mim, né? Eu tenho que me incluir. Quando eu estava na condição de auxiliar, né? Que no meu ministério não chama copastor, né? Que copastor vem ideia de igual, né? E no meu ministério é auxiliar, né? Mas enfim, é uma função de segundo. E eu estava de luto em 2021, que é o falecimento do meu pai. Então meu pai faleceu num domingo, e aí no outro domingo eu já estava no culto. Né? Então foi um luto curto. Não teve nem tempo de elaborar devidamente. E aí eu, evidentemente, estava mal, né? E eu fiz mais ou menos igual esse professor do vídeo. Cheguei, parei o carro na porta da igreja, ou na rua da igreja, melhor dizendo. E ali eu peguei o retrovisor do carro, ajustei e ensaiei. Deixa eu fazer uma cara aqui mais aceitável, né? Para os irmãos aqui me verem. E fui, tranquei o carro e entrei na igreja. Quer dizer, então o pastor,
geralmente ele faz isso, né? Ele não quer mostrar vulnerabilidade, ele não quer mostrar... A mesma coisa um sermão em que o pregador fala, você que não tá bem hoje, tá precisando de dose de ânimo, eu vou orar pela sua vida para você ser animado aqui, do Espírito Santo te ajudar, vem aqui à frente. O pastor nunca vai lá receber esse tipo de oração. Eu falo, eu não vou reconhecer que eu tô mal aqui. Sim. Aí a pergunta é, isso faz com que venha a agravar a situação? Então, quando eu falo dessa solidão, então a gente pensa, por exemplo, vários momentos em que Davi, né, retrata a sua existência em determinados momentos, né, de guerra, de conflitos familiares, né, de conflitos existenciais. A gente tem muitas dessas descrições ali que a gente pode remeter para episódios de depressão. Né? Ele traz características de alguém que está com depressão. Né? O isolamento, sentir-se o próprio, a vergonha. Né? Ou seja, mas você imagina para um rei chegar para a população, e lógico, a gente está pensando na depressão hoje, mas vamos imaginar que naquele tempo já existisse esse diagnóstico, que ele chegasse e falasse, estou com depressão. Né? Como que as pessoas podem imaginar que um líder, né, que teoricamente tem que se vestir de uma fortaleza, pode dizer, agora eu estou com depressão, vocês me ajudem aí. É muito difícil. E veja, porque quando você falou da máscara social, nós somos frequentemente impelidos ou pressionados a cumprir esse papel social. A gente tem muito isso, né, nos registros, nos retratos que se tem do palhaço, né, que era uma figura que nos bastidores... meio melancólica. E até saiu o filme do Coringa agora que mostra isso, né? Isso, E aí, quando ele colocava a máscara e quando ele, né, entrava no circo, no picadeiro, né, nas suas apresentações, ele automaticamente se vestia de um papel que você imagina que aquela pessoa era a mais feliz do mundo. Né? Então, agora, você imagina para o líder, né, ter que reconhecer uma... Porque, veja, e isso muitas vezes está direcionado... Porque, como eu falei... na minha fala logo no início, se eu tiver qualquer problema de ordem física, sabe, olha, o pastor chega lá diante da igreja, diante da sua comunidade, olha, eu peço que vocês orem por mim, que eu vou ter que fazer uma cirurgia do coração. O pessoal leva na boa. Não, tranquilo, olha, puxa, vamos auxiliar. Agora, se o pastor chegar num domingo e falar, olha, eu peço que vocês orem por mim porque eu estou com depressão. Aí só vai fazer o impeachment. Então, veja, é bem difícil. E por que o agravamento? Bom, se vocês pegarem na internet, eu não vou fazer aqui citar, mas você pega aí, recentemente, de pastores que se suicidaram. Líderes de jovens... Eu, recentemente, soube de um músico extremamente talentoso do mundo gospel. Eu o conheci, assisti uma apresentação dele na época no Hospital do Servidor Público. Assim, uma pessoa super talentosa. E, recentemente, eu soube que ele... Então, a gente pensar, era alguém que foi criado, que viveu boa parte da sua vida no meio evangélico, mas que como assume isso, essa depressão? Se nós pegarmos aí, vou citar os nomes porque são casos que eles mesmos fizeram a sua declaração em público. O padre Fábio de Mello, né, e o padre Marcelo Rossi, né, que tiveram dificuldades em chegar a público e dizer, olha... Né? E segundo o padre Marcelo Rossi, uma das coisas que ajudou ele a vencer a depressão foi ele virar fitness, né? Que agora ele porque ele já era antes professor de educação física, de formação, ele já tinha essa relação com a atividade física, com o esporte e tal, com o halterofilismo. Só que é interessante que ele poderia falar, não, eu venci pela fé. Exatamente. E não é o que ele fala. Ele fala assim, atividade física que me ajudou aqui a... Sim. Mas você vê no depoimento deles, qual é a resistência? Como que eu, um sacerdote que falo com Deus, que tenho uma certa intimidade com Deus, porque isso é o que é a crença que existe, né, o que perdura no meio religioso, segmento religioso, que eu vou chegar a público e dizer estou com depressão, né? Então veja, eles tiveram uma luta muito grande, porque veja, é um conflito interno, porque eu já tive pessoas da igreja que eu não tenho nenhum problema de indicar, olha, psiquiatra, psicólogo, sabe? Porque
é um nível de sofrimento muito grande. E entendendo assim, por que a gente não trabalha com a perspectiva de falar assim, tal, e aí, eu tô curado, nunca mais eu vou ter? Eu não sei. Né? Não dá pra gente pensar que alguém que teve depressão, que hoje esteja controlado, esteja num novo momento, que ele nunca terá mais. É igual dor de barriga, né? Não Quem tem não como. teve mais de uma Só vez? que, veja, é um sofrimento muito grande. Agora, você imagina isso para o líder religioso. Por isso que eu acho interessante do Dr. Neto que ele traz para os ministros religiosos. Porque, assim, você vive, muitas vezes, enclausurado nas suas emoções. Sabe? Você tem que guardar para você as suas fragilidades, suas fraquezas, as suas dúvidas, os seus medos, os seus pecados. Né? Porque, veja, para quem que o pastor vai confessar pecado, para quem que ele vai falar pecado? Nessa parte, confessionário até que não seria ruim, né? Você entendeu? Porque assim, ele tem que lidar com essas suas fragilidades e depois subir no púlpito. E nós tivemos já no nosso meio um pastor que passou por uma crise e ele demorou um tempo, até o dia que ele chegou, procurou, na época, a liderança da região, falou, olha, eu vou me afastar porque eu vou buscar ajuda. Mas veja, isso demorou um tempo até você chegar nesse momento. Porque é muito difícil. Sabe? Você tenta sair sozinho, sabe? Você tenta lidar com aquilo, você ora, né? Você jejua, você começa a aumentar a sua frequência de falar com Deus. Porque, veja, a gente acha que... Mas veja, isso é muito, e está diretamente ligado a essa coisa que colocaram para nós, que depressão está diretamente relacionado com uma ação maligna. Né? Então, se está relacionado com uma ação maligna, né, o único que teoricamente poderia me tirar dessa situação é Deus. Né? Mas não, por isso que eu volto a falar nisso. Se eu tiver um problema no coração, todo mundo fala, vamos orar, porque amanhã o pastor vai passar por uma cirurgia cardíaca. Todo mundo, ok, estamos em oração. Né? Agora, se o pastor chegar na igreja e falar que está tomando um remédio de uso controlado para a saúde mental, tem uma falha, tem um desvio de caráter, de conduta, de moral, né? Porque nós temos essa dificuldade. E tem muitos também tomando medicamento, Rivotril, diazepam, etc. E tem pessoas que estão até se automedicando, que é muito perigoso também, né? Então, porque na verdade, veja bem, evidentemente, como eu falei, eu não tenho... Se tem alguém... Recentemente, tenho pacientes que estavam lá numa crise de ansiedade significativa. Só no consultório, só terapia, não vai conseguir atender essa demanda. Porque, veja, quando você chega num contexto terapêutico, você tem que entender o processo. O que está acontecendo ali? Né? Se você está com uma depressão grave, né, você vai ter prejuízos nesse processo de compreensão, né, do seu próprio sofrimento. Então, olha, passa no psiquiatra, né, passa no médico que sabe fazer o diagnóstico preciso e vai tomar medicação. A medicação, o que ela vai tratar? O sintoma, muitas vezes, mas não a causa. Né? Porque, como eu falei, como ela tem fatores múltiplos aí que podem desencadear mecanismos de vai acabar sendo um paliativo. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Eu entrei em depressão. Estou num processo grave que está me impedindo de várias coisas. Higiene pessoal, trabalhar, convívio social, relacionamento familiar, isolamento. A medicação, ela vai me trazer esse equilíbrio, vai cooperar para que eu, de alguma forma, vá readquirindo esse meu equilíbrio. Agora, qual foi a causa? Qual foi o motivo que desencadeou essa depressão? Sabe? Qual foi o gatilho? As razões, os motivos e as circunstâncias que tem que investigar. Exatamente. Né? Aí a terapia ela tem esse papel. Só que veja, quantas vezes você vai imaginar, pegar aqui nós, no meio que nós convivemos, quantos pastores que você conhece que falam abertamente que está fazendo psicoterapia? Nunca ouvi. Né? Entendeu? Se for falar, olha, eu conheço, sei lá, uns 10 pastores que eu conheço. Não, porque muitas vezes esse acompanhamento ele é em secreto. Sabe? É por isso que eu cito esses personagens aí bíblicos, porque era muito difícil. Se nós pensarmos... pensa Moisés conduzindo aquele povo no deserto. Imaginou quantas crises existenciais? Primeiro que ele nem queria estar ali. Ele já não queria. Né? Ele é pressionado, né, a cumprir aquela tarefa, aquela missão estabelecida por Deus. Mas você imaginou? Olha para... enquanto você falava, me veio à mente assim, o próprio Cristo.
estava ali com seus discípulos, no momento ali que antecede o seu sofrimento, né, a sua morte e tal, tudo que ele teria que passar, você vê que muitas vezes ele fala, fiquem aqui que eu vou ali. Né? Mas o ir ali, nem sempre você tem o registro do que ele falou. Né? Você tem ali uma oração, em alguns momentos, né, muito resumida, mas você imaginou ali? E quando ele volta, falou, pô, nem um pouquinho aí, vocês podiam me ajudar aí e tal. Mas você vê que quando ele volta, ele não fala o que ele falou. O saber do seu martírio é um extremo psicológico muito grande. Sim, né? sim. Mas eu queria te aproveitar e fazer uma pergunta. Você falou de saber dividir, né, a questão, vamos dizer, convicção religiosa, de fé, da psicologia. Mas como você vê, por exemplo, tem um grupo que eu acompanho já de algum tempo, que é esse CPPC, né? Sim, Corpo de Psicólogos e Cristãos. Psiquiatras Cristãos. Esse tipo de movimento, você acha que isso é importante de estar sendo expandido, que mais pastores busquem alinhar, né, a sua ajuda à membresia, vamos dizer assim, fazendo um trabalho conjunto, aconselhamento conjunto? Como você vê esse tipo de união entre, vamos dizer assim, aqui no caso é psicólogos e psiquiatras, Sim. mas tem outros grupos como, se eu não me engano, Nutra, outros grupos que são psicólogos dando cursos para pastores para atender na área do aconselhamento. Como você vê isso? Então, eu conheço, né, essa instituição. Tive convite, inclusive, para participar dela em algum tempo, de uma amiga, tem uma amiga querida que faz parte desse grupo. É assim, na verdade, veja, ter uma religião, ter ter esse equilíbrio com a espiritualidade é algo extremamente natural. Faz parte do processo, né? Veja, tanto que quando eu falei dessa questão do Hospital das Clínicas, porque de alguma forma começou-se a compreender que a espiritualidade, aí mais uma vez, espiritualidade numa forma mais ampla de se pensar, não pensando apenas no cristianismo, ela traz benefícios, né, de equilíbrio mesmo, emocional e tal. Agora, veja, esse grupo é interessante porque, assim, eles são psicólogos e psiquiatras cristãos. É um grupo que se reúne em alguns momentos para discussões clínicas, né? Dividir saberes, né? Conhecimentos e tal. Mas eu acredito que uma coisa que sempre fica muito clara é assim, olha, enquanto consultório, eu sou psicólogo, não pastor. Quando você fala, vou dar um curso de aconselhamento, né? O aconselhamento, a gente tem que aprender também a, delimitar esse espaço. Por exemplo, vamos pensar, uma pessoa chega no consultório e fala, estou em tal lugar, tem passado por uma crise na igreja, né? Onde ela estiver, pensando no segmento religioso. Você imagina que ela chega ali, traz esse sofrimento, você identifica que aquilo é muito mais uma coisa relacionada à sua religião. Olha, então acho que você deveria procurar o líder da sua igreja, o padre, o pastor, o rabino, né, o pai de santo. Se você tem ali uma crise com a questão religiosa ou está relacionado a uma crise existencial dentro da sua fé. Pecado, sabe? Moral, algo muito relacionado a essa crença religiosa, ok. Né? Agora, enquanto sofrimento, a gente pensando depressão, sofrimento, ansiedade, né, as outras formas de transtorno, eu vou ter que ir para um outro espaço. E aí, por isso que eu sempre tive o cuidado, Wagner, de não misturar as sintonias. Sabe? Porque assim, você vai para a faculdade, estuda, faz pós-graduação, se especializa. Porque se eu chegar no consultório, alguém fala assim, olha, eu estou com uma crise... você faz a abordagem técnica, como tem que ser feita, independentemente das formas de abordagem que existem. Eu sou psicanalista, eu sou comportamental cognitivo, né? Eu sou freudiano, sou junguiano, sabe? Eu sou de Lacan. A gente não está questionando as abordagens, né? Ou seja, os pacientes também eles procuram esses espaços de acordo com as suas necessidades, com as suas identificações. Agora, imagina você termina uma sessão de terapia, vou fazer uma oração por você. Né?
como que isso, qual é o mecanismo que você movimenta nesse outro? Porque, peraí, ele procurou psicólogo ou pastor? Né? Então, quando veja, aí a solução, ou teoricamente o caminho que ele foi encontrar, porque, veja, eu não tenho caminho para ninguém. Né? Quando a pessoa busca terapia, a ideia é que ela encontre o seu caminho. Porque senão vira o conselho, né? Você fala, ó, o melhor é você, em vez de você descer aqui, melhor você ir por aqui. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o que é misturar as sintonias? Né? Quando eu oro, eu tenho pessoas que falam, eu fui lá, no final ela orava por mim. Aí eu queria te perguntar, o tempo tá voando, o papo tá muito bom, mas eu queria te perguntar o seguinte, o ser humano ele é biopsicossocial e, para nós cristãos, espiritual. Né? A pessoa que ela tá com vamos pôr mais de maneira geral, não necessariamente só depressão, que ela tá com alguma situação, não seria interessante ela buscar ajuda conjunta? Né? Bio de vida. Procurar o clínico médico. Vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer uma bateria de exame, vamos ver se tem alguma patologia física. Né? O psico é o psicólogo. Se não for físico, pode ser uma doença psicossomática. Né? O social é o ecossistema, o seu ambiente, o que está acontecendo, seu trabalho, comunidade de igreja, e a questão espiritual, no caso, o pastor. Ou buscar isso concomitantemente pode mais prejudicar do que contribuir? Como é que você vê isso? Então, veja, por isso que é importante. Essa instituição do corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos é importante porque eles sempre delimitaram isso. Veja, eu posso ser judeu, sabe? Eu posso ser budista. Isso não há nenhum problema. Porque, assim, a questão você tem a questão biológica, o aspecto psicológico, o aspecto social, você tem o aspecto cultural, muitas vezes, como eu falei, e esses estudos da espiritualidade, eles são relativamente novos. Você tem coisas até publicadas, por exemplo, psicologia da religião, né, em que você tem esse viés, né, da religiosidade e a saúde mental. Quando eu busco a partir de um princípio, aliás, na busca de um equilíbrio, sabe, de uma harmonia entre esses aspectos, perfeito, não tem nada de anormal nisso. Né? Por exemplo, tem pessoas que estavam no consultório e eram céticas no primeiro momento. E, de repente, ela chega para você, olha, estou indo em tal lugar. Então, não necessariamente está na mesma sintonia que o que eu acredito. Mas, para ela, perfeito. Fez sentido para ela. Fez sentido, momento. Pronto. Sabe? Se eu não aprendo a lidar com isso enquanto profissional, eu também vou entrar num processo de achar que eu também estou falhando. Porque, veja, eu sou cristão, né, pertence a uma igreja e, teoricamente, ele está indo para outra denominação, para outro segmento religioso. O gabinete do pastor é uma coisa e a clínica do profissional de saúde é outra coisa. Exatamente. Assim. Não é lugar de evangelizar ali, né? Não, porque assim... É lugar de tentar trazer a cura ali. Você mistura. Pessoa. Porque, veja bem, quando você vai num médico, você sabe, sei lá, rompeu os ligamentos. Vai num médico. O que você espera? Que ele ore pelo seu joelho ou que ele... Entendeu? Porque, veja... Aí você vai falar, mas assim, eu sempre tenho essa preocupação, porque o que o outro vai pensar, sabe? Na verdade, o que fez bem para ele? Mas foi a associação dos dois, sabe? Foi a combinação dos dois. Mas veja, eu entendo assim, que os espaços, eles precisam ser bem... Agora, antes da gente entrar no ar, estavam falando um pouco aí, né? Nada a ver com o tema, mas, por exemplo, na medida que as igrejas começam a se misturar com temas ou trazer para pautas que não pertencem o foco, a ela, né? que não pertencem a ela. Então, hoje há, por exemplo, pessoas adoecendo, pessoas saindo da igreja. Quando você fala, não, mas espera aí, a igreja... Não, a igreja, ela pode... os membros das igrejas podem votar, podem ser votados, né? Mas a igreja, enquanto instituição, ela deve manter essa consciência de que o Estado é laico. Porque quando eu vou interferindo... Por exemplo, veja, a religião ela tem pontos para o bem e para o mal. Se a gente pensar, muitas atrocidades que foram cometidas
Fone é o nome da religião. O filósofo Voltaire é o que mais batia nisso, né? Sim, vamos pensar, Cristo. Ele foi morto por causa do quê? Da religião. Sim. Aí eu quero pegar um gancho também aqui. Hoje, muitas pessoas, ao invés de procurar um psicólogo, estão indo no coach. Né? E agora tem a figura do coach cristão. Né? Aí eu até separei algo aqui para resumir o que o coach cristão ele vai sintetizar. Que muda a abordagem, o raciocínio é sempre o mesmo, né? Que é a ideia do triunfalismo. Sim. Né? Que vai afirmar que, por sermos crentes em Cristo, né, devemos ser vitoriosos em tudo, jamais experimentando fracassos ou reconhecimento de fraquezas físicas, morais, intelectuais e espirituais. E também aquela ideia, né, de que diz que Satanás está debaixo dos seus pés, que seus inimigos vão ser derrotados e que a vitória é sempre certa, né? Basicamente é isso que é o sermão do coach. E aí vai mudar a formatação, né? Uns vai dar ênfase que Deus é amor, você é a criatura amada de Deus, você é a coroa da criação, então nada pode te abalar, né? Como você vê isso dessas pessoas que estão doentes no sentido da mente, e aí ao invés de procurar um profissional da saúde, um psicólogo, ele vai buscar, né, a sua cura no coach que já tem esse discurso formatado. Isso daí pode até agravar, né? Sim, porque assim, se nós pensarmos, olha, quando a gente tem... Qual a referência que a gente tem, por exemplo, desses estudos, no primeiro momento, de saúde mental? Né? O que fica mais conhecido, não que tenha sido ele o pioneiro. Tinha Breuer antes, mas, por exemplo, Freud. É o que normalmente se vem à mente das pessoas. Mas você teve depois seu discípulo, que era Jung, né? Se tem outros teóricos da época. Mas o que acontece? Eles começam, no primeiro momento, a entender que nem tudo se explicava a partir do aspecto biológico. E fala, tem comportamento diferente aí, né? Que não é até você chegar nesse campo da mente. Você imagina que quando ele traz, por exemplo, num congresso, a questão do complexo de Édipo, por exemplo, né? Que causa um choque para a sociedade conservadora da época, né? Mas ele traz ali, né, uma certa preocupação com um comportamento, né, que estava, teoricamente, além do que era esperado pelo padrão. E quando a gente olha para esses estudos da mente, Wagner, assim, a mente ela é de uma complexidade de tamanho. Então, precisa pensar, as pessoas que passaram pelo meu consultório, que tiveram, teoricamente, episódios de depressão, de ansiedade, trazem histórias totalmente diferentes. Sabe? Vidas diferentes, meios sociais diferentes, formas de enfrentamento diferentes. Né? Então, para a gente entender que hoje, como a gente está vivendo na época do tudo raso, né? A gente tem aí os TikToks da vida, Instagram, né? Que trouxeram benefícios para nós, por exemplo, você, na sua área de trabalho e tal, agilidade nas formas de se comunicar. Só na questão do marketing. Né? Isso, nas formas de se comunicar, mas hoje as pessoas também estão rasas. Né? Se você pensar que você vai lá, sabe aqueles congressos ou aqueles espaços de autoajuda, que eles utilizam palavras-chave, sabe aquela coisa, esse copo está meio cheio ou meio vazio, e as pessoas batem palma, né? Porque, caramba, olha que fantástico, eu não tinha prestado atenção nisso, né? Que o copo pode estar meio cheio, meio vazio. E as pessoas saem dali extasiadas, né? Só que é uma euforia momentânea, né? Sim, por isso que eu falo da catarse. É a catarse coletiva. Eu provoco ali, através de um movimento, né, de palavras... Que agora é o tal da imersão, né? Fica um final de semana, paga a rodo de dinheiro. Sim, uma grana. E cada vez mais essas pessoas ficam ricas, mas sem um preparo. Porque, veja, a gente tem que entender que a psicologia... se pensar nos Estados Unidos, a quantidade de publicação que existem, de estudos que existem relacionados à área da saúde mental, é muita coisa. Por quê? Porque há uma complexidade de se conhecer, sabe, quais são esses limites dos indivíduos. Por N situações. Você vai pensar que muitas pessoas que saem das suas casas para trabalhar 4h30 da manhã, sabe, que pega ônibus, metrô, lotado, quantas pessoas não estão com depressão ali? Mas ele não tem tempo para cuidar dele. Porque ele tem que cuidar da casa dele, dos filhos, trazer o sustento, pagar suas contas. Entendeu? Ele não tem tempo para olhar para ele. Mas quantas vezes você encontra pessoas chorando nos transportes públicos? Será que a gente sabe que nível de estresse, né, de comprometimento na sua saúde mental que aquela pessoa está, para não se conter e chorar em público?
Inclusive, vez e outra, algum pula no trilho do metrô. Exatamente, né? Porque a gente pensar que começou ontem, sabe? Ele acordou, foi dormir bem, acordou mal e... Não. Existe um histórico que antecede esses comportamentos. Então, quando a gente pega esses coaches... Mas hoje é tudo raso. Raso na igreja, sabe? Ninguém quer... Se você vai nas nossas igrejas, uma mensagem de meia hora já cansa. Verdade. Né? Se pega lá o Padre Antônio Vieira. Pega os sermões do Padre Antônio Vieira. Cada sermão é um livro, né? Qual dos nossos membros aguentaria aqueles sermões? Não aguentaria, porque as pessoas hoje vivem nessa coisa rasa, ninguém quer, sabe? E a terapia, Wagner, por que muitas pessoas nem querem ir? Porque é o tempo de se descobrir. Porque senão você tem uma fórmula mágica. O Wagner chegou lá, eu tô meio assim, pego lá na prateleira, sabe? Uma coisa, faz isso aqui, que já vai funcionar para você. Sabe? Então, os meios de se descobrir, eles são diferentes. Pessoas, uns vão conseguir em 1 ano, outros em 2, outros... Você tem pessoas que fazem terapia há 5 anos, 6 anos, 7 anos. Mas você não se encontrou ainda? Não é questão apenas de se encontrar, sabe? De trazer o equilíbrio que ela está buscando. E cada um sabe qual é o melhor equilíbrio para ele. Agora, hoje, como a gente vive nesse imediatismo, o coach foi uma solução perfeita. E as pessoas encontraram nisso, né? Uma resposta. Gera até uma reflexão aqui. Mas vamos lá, caminhando dentro do tempo ainda. Existem alguns fatores mais específicos, no caso do Ministério Pastoral, que pode aumentar o risco de depressão? A gente citou alguns, né? Sim. O excesso de trabalho, a máscara social, tal. Eu acho que essa máscara social entra também na ideia da negação, né? Que a pessoa fica negando para si mesma que ela precisa de ajuda. Mas tem mais algum que você poderia destacar? Então, dentre eles, eu acho que a forma de se lidar com essa questão da religiosidade e da espiritualidade. Se você pensar bem, o pastor... Vamos pegar um exemplo, né? Você que também pertence a uma igreja. Veja, se um membro, teoricamente, comete um deslize que, né, está em desacordo, né, com os princípios daquela igreja. A igreja enxerga esse membro, embora ele, né, em algumas igrejas vai passar por um processo de disciplina, de afastamento, tal, mas ainda assim ele é visto de uma forma. Se é o pastor que comete esse mesmo deslize, o peso é outro. Né? Porque é colocado... Porque a gente pode falar assim, não olha para mim não, hein? Olha para Jesus. Tal. Não tem como, você é o líder, eles olham para você. Sabe, eles olham para você. Ou seja, então assim, não tem uma solução fácil para isso. Não tem. Aí entra, sabe o que? Um assunto que nós tivemos nos programas anteriores sobre o reconhecimento do ministério, que tem a ver com a chamada. Por isso que tem muita gente se chamando para um ministério que aí ele não dá conta da complexidade que é. Sim. Porque se você não foi chamado e você quer exercer, olha só o problema. Sim. É melhor antes que você seja membro. Sim. Não é verdade? Exato. E a gente entra... Porque, veja, dá para entender a complexidade, sabe? Porque você tem que lidar com a angústia do outro, você tem que dar conta do problema do outro. Porque se a gente pensar os líderes religiosos, eles têm que dar conta. E quais seriam as consequências para esse pastor e para sua congregação dele estar empurrando uma depressão sem tratar? Quais os reflexos pode acontecer? Eu citei esses exemplos aí, né, dessas pessoas que chegaram numa atitude mais drástica que foi tirar a própria vida. Você imaginou o impacto disso na comunidade? Né? Que você tem ali um líder, que você acabou de assistir uma mensagem dele no domingo, chega na terça, na quarta, você fica sabendo que ele tirou a sua própria vida. Meu Deus, Entendeu? É forte. É muito forte, entendeu? Então, aí só que a gente imagina o nível de sofrimento que essa pessoa estava já há algumas semanas. Sabe? Isso pode gerar até um trauma na comunidade, né? Muito, porque, veja, só que, assim, como o assunto é muito superficial, ele é muito superficializado, né? Tratado muito ali. Aconteceu aquele choque, depois se abafa, ninguém fala mais absolutamente nada. Esses pastores chegaram ali na mídia, a gente ficou sabendo que eles tiraram a sua própria vida. Quantos nesse exato momento não estão doentes? Quantos missionários estão por aí
né, nos rincões aí do Brasil, em outros países, vivendo crises existenciais. Né? E aí, até tocando nesse assunto, essas pessoas que talvez vai assistir esse vídeo agora ou futuramente, vai ficar gravado, né? E quais seria a estratégia ou conselho para ajudar esses pastores que estão lutando com a depressão ou que nem começaram a lutar ainda? Estão ainda na negação. O que você diria para ele? Então, eu acho assim, que o primeiro ponto, acho que as igrejas têm que se preparar, sabe? As igrejas teriam que ter esse apoio psicológico, sabe? Hoje, muitas igrejas têm psicólogos, né, no meio, né, do corpo ali, da comunidade. Então, eu acho que das coisas seria criar canais, sabe? Que não necessariamente sejam canais de atendimento. Mas sabe o CVV? O CVV é interessante porque ele funciona. Fala para o pessoal que não entende. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, é algo que existe já há muito tempo. E é interessante porque eles não fazem terapia, eles não são conselheiros, eles são apenas pessoas que estão na escuta. Muitas pessoas que estavam preparadas para tirar a sua vida e liga para o CVV e começa a contar a sua história. E pelo simples fato delas saberem que existe alguém ouvindo, traz um alívio. Então, isso que eu falo. É o que algumas igrejas trabalham com pequenos grupos? Exato. E se você pensar, por exemplo, os pastores, você deveria ter essa rede de apoio. Sabe, o pastor chegar... Que às vezes o pastor não pode contar nem com o seu par, né? Não que tem. Se ele vai abrir para um companheiro, entre aspas, aquele companheiro, ao invés de ajudar ele em oração, né, vai vazar aquilo ali para todo mundo e a situação vai agravar, né? Sim, porque está relacionado, veja, a gente falou muito isso, porque está relacionado depressão à falta de oração, na maior parte das igrejas. E não é isso. Então, por isso que eu acho que o pastor... Né? Os ministros, de uma forma geral, não apenas pastores, mas então, ministros assim, religiosos. pegando o seu gancho, uma forma da comunidade, da família apoiar esse pastor no processo de recuperação seria ter canais anônimos para ele poder desabafar. Sim, exatamente. Eu acho que você pode criar, sabe, suportes, esses apoios que você pode criar até um mecanismo que não necessariamente precisa se identificar. Olha, eu sou pastor e gostaria, sabe? Não precisa falar com a comunidade que é. E ali, de repente, esse próprio local fazer o encaminhamento. Olha, pastor, você está precisando de ajuda. Isso partindo do pressuposto da instituição. Né? Da instituição. E dele próprio, né? Quais são as práticas de autocuidado que pastores podem adotar para dar início a uma cura, né? Vamos dizer assim, ou para manter a saúde? Não, eu estou bem, estou legal, mas eu quero preservar, sim. Eu acho assim, porque veja, Wagner, eu não posso imaginar que eu vou cuidar do outro se eu não estiver cuidando de mim mesmo. Né? Eu preciso estar atento. É bíblico, isso. Né? Eu preciso. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Exato. Se eu não estou amando a mim, e amando a mim, muitas vezes a igreja não tem férias, mas eu vou tirar férias. Sabe? A igreja não gosta, mas eu preciso. Sabe? Eu estou no meu limite. Que existe também, pastor Sérgio, principalmente do líder, um excesso de atividades, uma pauta religiosa muito grande. Sim. E alguns falam, não, é bom ter atividade todo dia, porque você não precisa ir todo dia, mas todo dia tem. Só que o líder tem que estar todo dia. Sim, exatamente. Porque o dia que ele não tá, alguém vai olhar lá, cadê? Cadê que eu não tô vendo aqui? Sim, exato. E a gente não pode ter esse excesso de cuidado pelo outro. Porque os líderes têm um excesso de cuidado do outro e esquece dele. Sabe? Eu tenho que cuidar do outro, ok, eu sou o líder daquela comunidade, mas esse cuidado ele não pode se exceder ao meu próprio cuidado individual. Porque quando Cristo se afasta para orar, ele está cuidando dele. Depois ele volta para falar com os discípulos. Veja, o sair dali é falar, peraí, deixa eu recarregar as minhas baterias, porque eu preciso. Entendeu? Porque ele podia falar, não, vamos aqui, gente, vamos embora. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia qual era o final dele. Uma coisa extrema que a gente pode dizer aqui seria que, dependendo da situação, esse pastor deve se afastar, né? Sim, eu acho. E é isso que eu acho importante, entendeu? Na medida que você se reconheceu como alguém que está precisando de ajuda, é pedir o afastamento, sabe? E aí a gente tem que tirar essa coisa da vergonha, sabe? Da fragilidade. Ele é muito fraco. Ele está... porque é muito isso. Ele se afastou porque deve estar em pecado. Alguns vão falar assim, ele não deu conta do rebanho. Né? Exatamente. E não. Na verdade, você tem que olhar para você. Todo excesso de cuidado é perigoso. Todo excesso de religiosidade é perigosa. Sabe? Você não pode deixar que a religião se oponha aos seus próprios... à sua própria existência, por exemplo. É por isso que eu falei, muitas atrocidades aconteceram porque a religião foi colocada em primeiro lugar.
Né? E você pensar, o próprio Cristo ele vem mudar essa ideia que tinha no Velho Testamento, sabe? Ele começa a olhar, olha para você, sabe? Tem um filme lá, aquele filme do Francisco de Assis, que é Irmão Sol, Irmão Lua. É bem interessante porque algumas pessoas querem seguir Francisco de Assis quando ele faz seu voto de pobreza e resolve sair pelo mundo. Algumas pessoas querem seguir e falam, não, sabe? Você não precisa fazer isso, você não precisa seguir comigo. Tenha o seu próprio caminho, na sua casa mesmo, sabe? Você pode ter esse encontro. Não necessariamente fazer o que ele estava fazendo. É interessante que Jesus, quando ele liberta o gadareno, né? O endemoniado, ele queria seguir Jesus. Jesus falou, não, volta para sua casa, vai ver sua família. Exatamente, exato. Porque ele conhecia esse limite do outro. Quando ele fala que sonda os corações, é muito profundo isso. Porque ele sonda e ele sabe. Se a gente pegar, por exemplo, a prova de Abraão em relação a entregar o filho, ele não saiu pedindo filho para todo mundo, Deus. Sabe, vou pedir filho para todo mundo como prova de fé. Não, mas ele conhecia o coração de Abraão. Ele sabia que aquele coração poderia ser testado até aquele limite. E ele conhece cada um de nós, ele sabe. Você tocou numa palavra forte. A gente tem que aprender limite. Limite, e todos nós temos. E o seu limite não vai ser o meu. Não, somos diferentes, entendeu? Somos diferentes. Moisés teve um ministério, Josué teve outro. Entendeu? Os limites são diferentes. Porque a gente fala assim, eu queria ter a paciência de Jó. Será que a gente queria ter mesmo a paciência de Jó? Não. Entendeu? Então, é isso. Mas estamos caminhando para o final. Meu Deus, voou, hein? Esse programa foi muito top. Eu queria fazer uma última pergunta, que é assim, qual a mensagem, então, você gostaria de deixar para os pastores que estão enfrentando depressão neste momento, estão acompanhando ao vivo, ou que vai acompanhar depois, né? E, de repente, é um conselho que ele só vai ouvir nesse programa, porque ele mesmo não tem coragem de sair para ir buscar ajuda, né? O que você diria para ele? Não, é assim, pode parecer um chavão, né? Mas é buscar ajuda mesmo, sabe? É compreender que algo que está acontecendo com você está diferente. E essa ajuda ela pode começar micro, né? Micro. Família, depois amigos. Se ele é casado, se tem sua esposa, se há essa abertura, começar com esses pequenos diálogos. Que eu conheço pessoa, algumas pessoas conheço, obreiro e tal, que é tão durão que nem a esposa sabe o que está passando na cabeça dele. Porque assim, mas isso que é aquela coisa, sabe? A visão que o crente tem que ser super crente. É aquela coisa, quando você chega na igreja, quem está feliz com Jesus diz amém, sabe? Com Jesus eu estou feliz, mas não estou feliz comigo. Você entendeu? Muito com a minha situação. Então, por que eu tenho que... Amém, o amém assim seja, mas eu não estou. Né? Quando muitas vezes, entrar no nosso quarto... Podemos cansar, né? Vamos falar assim. Podemos, e entrar no seu quarto, fechar a porta do seu aposento e ali falar com Deus, é a terapia. Sabe? Senhor, não estou aguentando. A pressão está grande, meu limite está chegando no fim. Sabe, Jó, por exemplo, né? Vê que Jó, os amigos chegam ali, no primeiro momento eles são maravilhosos, que eles ficam quietos e choram com ele. Quando eles começam a falar, né, a gente vê a quantidade de acusações. Você imaginou Jó naquela situação, sem saber o que estava acontecendo, ter que lidar com doença, perda de família, de bens, né? Miséria física, emocional. E o que a gente tem hoje, a gente não precisa de acusadores, nós precisamos de auxiliadores. Porque quando a gente olha lá, o Senhor, quando colocou Eva, né, não colocou como mulher debaixo do homem, da autoridade, não, né? Era alguém que estaria ao lado dele. Não é bom que o homem esteja só, né? Não é bom. E é interessante... E ali era a ideia do social. Que eu vi uma frase de rede social, mas alguma serve, né? Que diz assim, não seja você mais um crítico, seja um incentivador. Já existem críticos demais. Exatamente. E é perfeito, porque assim, nós precisamos entender que nós somos seres sociais. Não vamos caminhar sozinhos. Sabe, em qualquer momento, em qualquer instância... Nós não somos uma ilha, né? Não, precisamos do outro. E muitas vezes para o pastor é difícil reconhecer, que fala, olha, tem um amigo próximo, Wagner, meu amigo próximo, vamos marcar lá para conversar, tomar um café, pô, Wagner, não estou legal, sabe? Eu estou muito mal, tô com peso, sabe? É uma coisa que está me deixando profundamente triste e tal, do que você tentar resolver, sabe? Ou empurrar com a barriga. Sabe? Eu não preciso fazer isso, sabe? Se o pastor tiver que pedir um afastamento de 2 meses, 3 meses, 6 meses, ponto. Sabe? Mas eu preciso olhar para mim, sabe? Do que eu chegar no meu limite. Veja, tem os casos das pessoas que chegaram à atitude drástica de se suicidar, mas tem aqueles que infartaram. Tem os que tiveram AVC. Porque a mente influencia no corpo. Sim, o estresse em níveis elevados, ele tem lá hipertensão, né? Doenças dermatológicas, né? De origem emocional, tumores de origem emocional.
Né? Ou seja, são vários fatores que são desencadeados porque eu não quero, né, sair desse meu lugar de autoridade. Sabe? E muitas vezes eu preciso. Ou seja, não quer abrir mão do poder, né? Não, eu preciso entender. Olha, eu sou autoridade até determinado ponto. Sabe? Quando eu vejo que eu não estou exercendo autoridade sobre mim mesmo, eu não vou conseguir ter autoridade sobre ninguém. Muito bom. Isso aí. Meu amigão, passa seus contatos aí. Então eu vou deixar aí o meu WhatsApp, tá? Fica à vontade. É 11 96466 7147. Inclusive, a gente nos bastidores estava falando que tá com a agenda meia cheia aí e tal, mas de repente você abre aí um espaço aí para quem estiver precisando de um bom profissional aí, né? Será um prazer. Tá certo, então. Então chegamos ao fim do nosso programa Logos na Rádio Exclusiva FM. Quero agradecer a todos os ouvintes por estarem conosco compartilhando esse momento especial. Eu quero expressar mais uma vez minha gratidão a De Resgate por seu valioso apoio e patrocínio na pessoa do pastor Emerson Taira até esse momento. Aproveitando já o ensejo, nós fizemos uma temporada aqui, um trimestre, e estamos na reta final. Temos aí mais 15 dias para encerrarmos essa temporada. E por motivo de força maior, nosso patrocínio não vai ser renovado. Então, caso você se identifique com esse programa, faça sentido para você, e de coração eu quero usar esse espaço aqui para trazer luz, né? Trazer bênção sobre a sua vida, nos contate, né? Entre em contato conosco. Eu vou deixar o meu Instagram, @WagnerPedroLima. Você me chama no direct. Aí, conforme a conversa evoluir, eu passo meu WhatsApp. Mas me chama lá, @WagnerPedroLima. Eu quero ser um patrocinador, quero ajudar, quero semear uma oferta, né? Você é empresário. Tem gente que tem tanto dinheiro e não sabe o que fazer, né? Faça o bem. Faça o bem. Que Jesus falou pro jovem rico. O jovem rico falou, eu sou cumpridor dos mandamentos. Ele, que bom, parabéns. O que eu tenho que fazer agora? Agora você vende tudo e distribui aos pobres. E me segue. Aí o jovem foi para casa triste, né? Porque estava apegado ao capital, né? Então você que tem um capital sobrando, quer investir nesse programa, você vai ser abençoado 2 vezes, porque o programa tem esse propósito de levar esclarecimento, conhecimento, iluminação, e ao mesmo tempo eu vou divulgar você aqui. Se você tiver um empreendedor, um comerciante, um negócio, aí eu vou estar te divulgando aqui. Mas corra, temos 15 dias, eu fiz uma oração, tô tranquilo. Falei para Deus, se for da tua vontade de nós dar continuidade, o patrocinador se apresentará. Eu não vou ficar aqui sendo insistente com isso. Se não aparecer ninguém, nós estamos aí na reta final para fecharmos mais esse ciclo, né? E gratidão. A minha palavra é gratidão por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Ok? Então quero agradecer o nosso convidado especial, pastor Sérgio Pedro. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Foi bênção demais esse programa, né? Compartilhar a sua sabedoria, a sua sapiência conosco. E o mais bacana é que, como fica gravado, né? Daqui, sei lá, 1 ano, alguém pode estar acessando esse programa e sendo abençoado com esse programa. Então, até a próxima semana, nesse mesmo horário, mesmo lugar. Uma boa tarde, fica com Deus. Tamo junto, meu forte abraço.